Bem-vindos ao Magos CX. Hoje estamos diretamente do Stay Studio. Pessoal fera aqui em podcast e gravação. Dá uma conferida no Instagram deles que vale a pena, muito bom. Dá um baita suporte pra gente aqui. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso setor é o Daniel Gonçalves. Ele que é Head CX da Daqui. Pai de 3 filhos, 3 cachorros e é meio DJ IA, né? Ele gosta de criar músicas usando IA. Daniel, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. Obrigado. Eu queria que você começasse contando um pouco da sua carreira pra galera te conhecer. Perfeito. Então, de novo, né, super obrigado pelo convite, por estar aqui. Eu acho que é um papo super bacana que a gente vai ter. E rapidamente, né, me apresentando, eu comecei minha carreira trabalhando em empresas de consultoria. Trabalhei, né, nessa dinâmica durante 10 anos, então fui ali desde estagiário até a parte de gerente sênior, tocando projeto, entregando ali, vendendo também. E depois, em 2016, eu fiz uma mudança grande de carreira, comecei a trabalhar com startups de tecnologia, e ali foi o momento que eu comecei a trabalhar de fato com o CX, né? Então, entrei, né, numa startup de tecnologia, comecei a trabalhar com CX, gostei do tema e comecei a construir essa vivência. E aí fomos pegando o jeito, né? Conhecendo ali as interfaces com os outros times, começando a construir, passamos ali pela parte de Rappi, depois iFood, né? Depois outras jornadas na parte de Porto Seguro, né? O Noma do grupo Loft e agora nada aqui. Então foi uma trajetória grande dentro dessa parte de CX, mas sempre com esse DNA, com esse background que eu construí, né? Durante uma década em consultoria. Legal. E quando você foi chamado para esses desafios, a maioria deles já tinha essa área de CX pronta? Você teve que implementar do zero? Estava no meio do caminho? Como é que foi, de maneira geral, essa... Olha, eu posso te dizer o seguinte, foi um desafio bastante grande e muito para começar, de fato, a estruturar. Não que não houvesse alguma coisa antes. Já tinha um trabalho de atendimento, tinha alguma equipe, tinha algum processo. Mas acho que nada de forma tão estruturada, nada de forma tão organizada. Posso falar que foi literalmente começar do zero a construir uma estrutura de CX. Não a área, porque ela já existia, mas a Sim, estrutura, o sim. modelo de CX, sim. Legal. E essa passagem por consultoria ajudou, atrapalhou? Como é que foi depois? Porque eu acho que uma coisa é você que é muito rica de passar por vários clientes, várias coisas, então você aprende, tem uma visão muito ampla da coisa, e outra é você aprofundar nos negócios, né? O que que te ajudou e o que que foi, enfim, positivo ou negativo aí desse Olha, histórico? eu posso te falar o seguinte, teve muita coisa boa e também teve alguns desafios que essa vivência de consultoria trouxe. Vou começar pelas coisas boas. Eu acho que quando a gente fala de consultoria, né, acaba sendo uma verdadeira escola, né? Você entra numa dinâmica de conhecer profundamente diversos negócios, diversos contextos, falar de indústria de transporte, de varejo, de banco, projeto, desde mudar um processo ali de, por exemplo, de compras, até você conseguir falar sobre um M&A, sobre uma estratégia de entrada em novo mercado e por aí vai. Então, essa variedade de temas e de indústrias trouxe um repertório muito legal. Né? E uma coisa sempre puxando para a parte de números, de fatos, de dados, e no final das contas, essa mentalidade de resolver problemas. Tá bom. Quando a gente foi para a lógica ali de CX, quando eu fui para a lógica de CX, isso acabou ajudando muito, né? Porque além do desafio do problema em si a ser resolvido, que é construir essa estrutura de CX, se a gente for parar para pensar, a vida de CX é resolver problemas. Né? É difícil falar assim, poxa vida, eu quero falar com atendimento, eu quero falar com um time de suporte hoje. Não costuma ser verdade. A maior parte das vezes a pessoa tem alguma dúvida, a pessoa tem algum problema, por mais simples ou por mais complexo que seja, e essa dinâmica de como eu vou resolver esse problema, como eu faço isso para ser rápido, para ser eficiente, para ser encantador, veio muito dessa vivência desse ferramental de consultoria. Essa preocupação também de olhar para números, essa preocupação de olhar também, cara, qual que é o problema que eu quero resolver, qual que é o framework, né, qual que é a organização desse trabalho que eu quero dar, veio muito de consultoria. Essa parte muito boa. E eu acho que teve um desafio também, porque no final das contas, quando você vai para a consultoria, você vai muito para essa lógica de projeto, né, que a gente falou. Então, quando você vira a chave e está sentado na cadeira do tomador de decisão, não é mais apenas um projeto que você vai entregar, não é uma recomendação que você vai fazer. Você está ali, de fato, vivendo aquilo, sendo responsável por aquilo, assinando aquilo. Você tem que gostar e tem que se apaixonar todos os dias de novo, e encontrar energias, porque depois que você terminou aquele projeto inicial, tem outros desafios e um tema puxa o outro, então você tem que se reinventar muitas vezes. No começo, para mim, foi difícil aprender essa lógica da reinvenção. Tomou uns tapas na orelha. Tomei uns tapas na orelha. Tomei uns tapas na orelha, assim. E eu acho que a outra coisa, no final das contas, é que quando você pega uma área de CX que está se estruturando, que foi a realidade que eu vi aí por esses últimos 8 anos, tem uma questão também que quando você vem, cara, qual que é o frame the problem, né? Como é que eu vou estruturar o problema? Quais são os dados? Quais são as nossas hipóteses?
isso não funciona tanto, né? Não é uma dinâmica que o pessoal está super acostumado. Não, pois não, as hipóteses são essas, vamos fazer essas análises. Então eu tive que usar esse ferramental, mas desconstruir o jeito de consultor. E isso não é nada fácil, né? É um exercício que às vezes meu time brinca, Daniel, calma, menos, né? O pessoal fala, calma, Daniel. Então eu tive que me desconstruir bastante também para conseguir falar a língua do pessoal da área, conseguir interagir com a galera e falar, pessoal, ó, tem esse problema para resolver, como é que a gente vai fazer isso? E encontrar caminhos de uma forma diferente para poder aplicar. Você, quando saiu da consultoria, você passou por empresas startups, bem dinâmicas, menores, não que sejam pequenas, mas menores, empresas mais longevas, vamos dizer assim, mais estruturadas. Como é que foram essas experiências? Assim, primeiro, a diferença de uma para outra, não precisa citar muito, mas Claro. para entender um pouco do que você, onde você sofre mais em uma, ou o que deu certo mais na outra, enfim. Com certeza, eu acho que tem uma diferença muito grande, né? Até eu vou fazer um contraste, na verdade, dois contrastes. O primeiro com a vivência de consultoria das startups, depois entre as startups maiores, mais estruturadas e aquelas que ainda estão mais no começo. Eu acho que quando a gente vai para essa lógica de consultoria versus startup, surpreendentemente, né? Eu nunca achei que eu fosse dizer isso, mas é verdade, a vida em consultoria anda um pouco mais devagar do que a vida na startup. Então, acredite se quiser, isso é verdade, né? No final das contas, você também na consultoria tem muito mais estrutura, tem muito mais processo, você tem os seus toolkits, né? Você tem os consultores que eventualmente já têm vivência, já têm expertise em determinadas áreas, os sócios, que são geralmente pessoas extremamente técnicas, extremamente qualificadas, com uma vivência enorme. E do outro lado, quando você vai para startup, você tem founders que muitas vezes são founders jovens, são extremamente talentosos, mas também não tem todo esse repertório, todo esse ferramental, né? E quando você compara, muitas vezes a startup está em um estado de construção. É difícil hoje, né? Já tem empresas muito maduras de consultoria, empresas centenárias de consultoria. É muito difícil hoje você pegar uma empresa do zero. Já tem alguma coisa pronta, tem processos mais organizados, tem um modelo de gestão já construído e por aí vai. Quem contrata a consultoria que você tinha não era uma empresa pequenininha. Exatamente, já busca exatamente Sim. esse ferramental, essa estrutura montada. E eu acho que na startup você tem que estar muito disponível também para lidar com essa ambiguidade, para lidar com esse contexto de construção, que as coisas mudam e mudam com uma velocidade bastante rápida. E no final das contas, você tem que estar disposto a ser protagonista, você tem que estar disposto a construir. Às vezes na consultoria você pode ali, né, pilotar ali o seu projeto, pilotar ali as suas coisas, mas seguindo muito do modelo, né, da marca e do template que vem pronto ali, da definição dos sócios, dos fundadores. Na startup você pode não ser um fundador diretamente, mas você tem um papel muito importante na construção e você tem que estar disposto comprado nisso. Acho que essa é a primeira diferença. E quando você vê ali a diferença da startup maior para startup menor, eu acho que tem uma questão que eu falei muito da velocidade e muito da questão de lidar com o ambiente que está em construção. Quando você pega uma startup maior, que já tem uma certa dinâmica com investidores, já tem uma estrada percorrida, né, meio que já validou o modelo de negócio, você pode ter muita coisa mudando, mas você tem algumas estruturas definidas, alguns pontos ali de direcional, de modelo de negócio, você tem isso mais organizado. Quando você está numa startup menor, aí sim é aquele estado embrionário que eu falei. Você tem que estar disposto a meter a mão na graxa, vamos para cima, você tem que ter a conversa com os sócios, tem que ter conversa com a liderança. E às vezes até com os investidores, para falar, cara, esse modelo de negócio está fazendo sentido? Qual que é o valor que eu estou gerando? Né? Qual que é o ROI do meu esforço, o ROI da área que eu estou pilotando e qual que é a contribuição, a marca que eu estou deixando para esse negócio? Então você tem que estar muito mais disposto, né, na pequenininha a lidar com essa ambiguidade, a lidar com as coisas talvez um pouco mais bagunçadas em construção. E na maior você tem que estar disposto a andar naquele ritmo, né, naquela velocidade acelerada, sabendo que coisas vão mudar, mas talvez com um pano de fundo um pouco mais previsível. Legal. Depois da sua saída da consultoria, você sempre trabalhou na área de CX ou você trabalhou em outras áreas também? Sempre trabalhei na área de CX, basicamente, né? Teve ali uma passagem que eu fiz como gerente de produto, mas olhando um produto de experiência, né? De atendimento ali, muito mais de assessoria de trade marketing, mas com um foco em experiência, de atendimento a consumidores e tudo mais. Então, eu posso falar que esses últimos 8 anos, né? Empresas maiores ou menores foram vividos em CX com muita interface com operações, uma parte ali importante em tecnologia, a parte de produto que eu comentei, e também, como não, né, falar de marketing, falar de growth, porque no final das contas, CX acaba sendo um elemento meio de coesão, né, ele permeia tudo isso. Perfeito, perfeito. E
E aí eu queria, se pudesse contar casos mesmo, como foi montar essas áreas, assim, aprendizados, montei assim, não funcionou isso, mudei para tal. Eu queria conhecer um pouquinho dessa parte estruturante aí que você criou. Com certeza. Eu posso falar que depois desses anos, uma das coisas que eu acabei de fato colocando no repertório, testei alguns modelos e cheguei ali em alguns padrões, definitivamente é a montagem da área de CX. E eu acho que uma das coisas talvez mais importantes e que, na minha experiência, conversando, trocando figurinhas com outras pessoas de mercado, talvez não seja tão acompanhado, pelo menos no começo, é a questão do modelo de gestão. Então, mesmo que seja assim, começando do zero, tudo mato, eu acho que tem uma coisa importante quando a gente fala de modelo de gestão, que é, cara, quais são os dados que eu uso, né, as métricas que eu acompanho, os dados que eu uso, como eu tomo decisões, como eu garanto que essas decisões, esses pontos que são importantes para a área, importantes na conexão da área com o negócio, estão circulando para o meu time, estão circulando para a liderança. Então, esse modelo de gestão ele é super importante de ser construído. Mesmo que no começo seja, gente, ó, tem uma reunião semanal, a gente vai tentar olhar para esses principais números ou pegar a percepção de vocês no começo para ver o que está rolando. Eu acho que essa é uma parte fundamental, construir um bom modelo de gestão. E aí, quando eu falo de modelo de gestão, tem algumas coisas que eu vi nessa experiência que funcionam e funcionam bem. Eu acho que não tem como a gente fugir de um modelo de olhar toda semana para os números, de olhar toda semana para os resultados. E, de novo, né, às vezes você não está com os indicadores prontos. Eu já peguei literalmente áreas que não tinham um único indicador construído e acompanhado de forma recorrente. Então, às vezes é até chocante de falar isso, mas é verdade. Você chega, puxa vida, como é que estão os números, né? Como é que a gente está de satisfação do cliente, o famoso C7, como a gente está de tempo de espera? E a resposta é, a gente não puxa esses números. Opa, então temos aqui um desafio adicional. Pois bem, então eu acho que a primeira coisa é começar a ver como está a sua liderança. Quem são as pessoas que estão com você no dia a dia, como isso está sendo cascateado, né? Qual que é a interação com o seu analista, com o seu agente de suporte e tudo mais. A partir daí, a gente consegue pensar, por exemplo, de ter uma dinâmica semanal de acompanhamento desse time. É importante, especialmente no começo, em que tem muita coisa desorganizada, muita coisa para construir, por aí vai. Depois de um tempo, conforme você vai maturando esse modelo semanal, chega uma hora ali que são os mesmos indicadores, você vai entrando numa certa frequência ali de execução. Você precisa fazer ali aquele fechamento do mês, então modelo de RMR, né, reunião mensal de resultados, ele é super importante para uma área de CX pensar e celebrar as conquistas, entender o que desviou ali do planejado, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, e começar a olhar para frente. Né? Eu acho que uma característica comum no momento de estruturação de CX é que a área costuma estar afogada. Se não começou ainda, né, já começa com um desafio que às vezes é uma, duas pessoas que você tem ali para começar a tocar o negócio. Via de regra, já começa com um desafio de cobertor curto. Uhum. Ou se você chega e já tem alguma coisa, mas está nesse processo de estruturação, aí é garantido que o pessoal vai estar meio afogado ali, com um baita de um desafio na mão. Te trouxeram, inclusive, por conta disso, geralmente. Exato. Não é? Exato. A verdade é essa. Essa que é a verdade. E no final das contas, eu acho que tem uma coisa importante que quando você começa a ter esse fechamento mensal, você começa a falar what's next, né? Então, ok, passamos assim esse mês. O que a gente acertou? O que a gente errou? Quase uma retrospectiva, né? Se a gente for fazer uma analogia com desenvolvimento ágil, etc. E aí começar a olhar para frente. Gente, quais são os desafios que a gente vai ter no próximo mês? Quais são os pontos que a gente tem que resolver? Como é que o próximo mês tem que terminar para a gente ser bem sucedido? No começo não tem uma resposta pronta. Mas aí é aquele trabalho de formiguinha de começar a fomentar, né, o pessoal a pensar sobre isso. O que significa ter sucesso no mês seguinte? Né? O que a gente vai. Se a gente conseguir concluir o próximo mês de uma forma bem sucedida, o que a gente vai ter feito? Então, eu acho que essa é uma parte super importante. Depois, como eu já falei, eu acho que não tem como falar de uma estruturação de uma área de CX se a gente não pensa naquilo que é importante. E para pensar naquilo que é importante, eu acho que nada melhor do que deixar os números também falarem por si. Então, eu acho que tem uma coisa de prontidão de dados. Quanto você já captura de dados? Talvez você ainda não tenha um indicador e muito menos o acompanhamento. Mas como é que está a sua estrutura de dados? Você tem dados hoje, né, dentro da sua plataforma de atendimento, seja ela qual for, né, para conseguir puxar ali um tempo de espera, para conseguir puxar um tempo de atendimento, um C7, para usar de base para fazer uma taxa de contato? Cara, se você não tem isso, definitivamente esse é o seu ponto zero para começar a trabalhar nesse tópico de estruturação que é dados, né? Dados e métricas. Organizar isso, entender como é que esses números são capturados e se não são capturados, como é que você pode fazer para capturá-los. Nem que seja um Excelzão da vida, né? O famoso Excelzão do amor. Conseguir botar isso num lugar para que você possa acompanhar semana a semana, começar a alimentar a sua reunião semanal.
E depois você entra na discussão de métricas. Uma das coisas que eu vi é a galera querendo complicar. E isso no começo também, imagina, vendo de consultoria, tem essa árvore de indicadores, um monte de coisa. Mas no final das contas, o que eu aprendi a duras penas, né, e muitos feedbacks, tapão na orelha, como você brincou, né? O time falando, calma, Daniel, né? Tinha uma pessoa de uma das minhas equipes, na verdade, já me acompanhou em alguns projetos, né, em algumas dessas startups, que falava, mas Daniel. E no final das contas, esse mais Daniel virou quase um bordão, assim, entre o pessoal. E uma das coisas que eu aprendi com muito feedback, muito apoio também do time foi simplicidade, especialmente nesse começo, é algo mandatório. Então, se você tiver ali, basicamente, tempo de espera, tempo de atendimento, o C7, você conseguir calcular a sua taxa de contato, como é que está a sua entrada de tickets, cara, é um excelente ponto de saída. Né? Um ponto de entrada, na verdade. Você não precisa muito mais que isso. Eu quero ver percentual de primeira resposta, eu quero ver quanto eu cumpri de um SLA. Você nem tem SLA definido. Não adianta você querer colocar, eu quero ver a taxa de deflexão do bot, mas não tem bot. Tem um monte de coisa que você quer colocar ali, no final das contas não vai funcionar. O que funciona é o básico bem feito. E eu acho que isso acaba sendo um mantra nesse momento de estruturação. Né? O pessoal também vem, vamos atender por esse canal, vamos atender por vários outros locais, mas no final das contas volta para o essencial. Fazer o básico bem feito. Então, né, definiu métricas, dados, aquela coisa toda, eu já falei um pouco sobre isso. Vem sobre a estratégia de canais. Canais de atendimento. No final das contas, se você for ver, né, mais para a cultura brasileira, todo mundo adora o WhatsApp. Então começa, temos que atender em redes sociais, temos que ter reclame aqui, temos que ter o WhatsApp. E é natural. Todas essas vivências, todas elas, logo que eu sentei, tive as primeiras conversas com a liderança do negócio, etc., vinha, poxa vida, mas a gente ainda não tá no WhatsApp, poxa vida, nosso Instagram tá bombando com comentários negativos, com gente falando que tá com algum problema que não consegue resolver, pô, já tem gente cadastrando a gente no Reclame Aqui, mas, tipo, não tá dando para resolver tudo. Exatamente, não está dando para resolver tudo. De novo, voltando para o básico bem feito, é importante que você escolha canais, ou que você revise a sua estrutura de canais, para que você consiga entregar um bom nível de serviço. Porque no final das contas, tudo volta para recursos. Quanto recurso você tem? Você tem um budget infinito. Então, perfeito, vou montar o time infinito, vou atender todos os canais, funciona perfeitamente. Não tenho esse budget infinito e acredite, é difícil ter um budget, ter um budget fantástico para fazer um trabalho em CX. Porque CX é uma área muitas vezes ligada à operação. A gente pode falar do CX estratégico, eu vou falar sobre isso depois, mas o começo acaba sendo uma dinâmica muito operacional e muito reativa. É o suporte. O começo que você quer dizer é o atendimento a cliente, né? Exatamente. Não é nem olhando para CX ainda, é olhando o atendimento. É o CS, o Customer Support mesmo, beleza, assim, é o suporte raiz. E aí, eu acho que o que acontece muitas vezes é que você vem essa pressão externa e às vezes o gestor não faz aquele match, né? Aquela reflexão entre o que veio de demanda e o que eu tenho de recursos para fazer. Você quer atender no WhatsApp? Qual que é a expectativa das pessoas? Puxa, vou ter uma comunicação instantânea com a equipe. Se mandar uma mensagem, passar 5, 10 minutos, ninguém responde, a pessoa começa a ficar ali desesperada, começa a reclamar e vira aquele desespero. Se você não está com uma quantidade de pessoas para segurar, às vezes, o atendimento por e-mail, atendimento por chat ali, num canal que você controla, que você tem mais tecnologia, por que você vai abrir o WhatsApp para gerar uma experiência negativa? Não faz sentido. Então, uma das coisas que eu sempre falo para gestores de CX e trocando figurinhas também é qual que é a estratégia de canal que cabe no seu bolso. No sentido de eu tenho orçamento, eu tenho tempo, eu tenho tecnologia, eu tenho um time para fazer. Isso é fundamental. Aí você vai para uma outra camada, que eu acho que é uma camada fundamental depois de definir isso, que é processos. Você pode falar do atendimento instagramável, atendimento encantador, abraços de luz, né? Que a pessoa é livre para poder criar o atendimento, moldar para o cliente, mas no final das contas, quando você está falando em estruturar do zero, ainda com foco em suporte, atendimento, menos a parte de experiência, né? Tudo é mato, cara, não adianta. Você não vai conseguir trazer inicialmente as pessoas mais bem preparadas com o máximo de experiência do mercado. Ainda está se construindo essa dinâmica de equipe. Muitas vezes até a tecnologia, as ferramentas que tem disponíveis na startup para você poder usar e investigar o caso do cliente, seja um pedido, né, seja uma estadia, né, seja um aluguel, qualquer coisa que valha, isso ainda não está 100% fechado. Então, no final das contas, ainda mais no ambiente que as coisas estão se construindo, você precisa dar um caminho das pedras para as pessoas. Não precisa ser um mega processo com todos os mínimos detalhes, mas um basicão ali de bullets. Fala, gente, comece o caso falando oi. Acredite, às vezes isso é importante de mencionar. Comece o caso falando oi.
investiga qual que é o cliente, qual que é o problema que ele está trazendo. Lê ali a explicação dele. Onde é que você encaixa isso naquela nossa lista de problemas? E aí tem uma discussão toda sobre qual que é a taxonomia do atendimento, né? Nome feio para dizer, cara, por quais motivos alguém pode entrar em contato com você? Né? É uma dúvida? Que tipo de dúvida as pessoas vão colocar para você? É um problema? Que tipo de problema mais comum? Se você for falar de uma dinâmica, por exemplo, né, que eu vivo hoje diariamente, intimamente, que é o caso da daqui, a gente fala muito da dinâmica do pedido. Ah, eu tive um problema para conseguir fazer o meu pedido. Alguma coisa no processamento do pagamento não funcionou. Tive problema com o meu pedido em andamento. Ele está atrasado, por exemplo. Entrega, ou o produto que chegou. Tava variado, não é? Sei lá, fui pedir um potinho de iogurte, o potinho de iogurte veio vazando. Então, essa é a dinâmica que você tem que conseguir antever e também pensar em quais são esses motivos mais comuns de contato. Se você tem isso, você consegue falar de alguns processos mais padronizados, né? Um guia ali para a galera poder seguir. Isso também é fundamental, porque no final das contas, no ambiente que está se construindo, você precisa dar esse caminho das pedras, falando, gente, ó, eu ainda estou construindo mais um monte de coisa aqui do lado. Por enquanto, fica nisso aqui que, assim, pelo menos a gente não erra. Né? No sentido de que se o cliente pedir X, a gente consegue resolver o X ou ter uma ideia de como resolver o X. Veio o XY, opa, vamos investigar, vamos entender o que é esse Y, o que ele é diferente do X, né? O que tem ali de adicionais, e a gente faz um complemento a esse monte de bullets e fica ali como um guia mais fácil para o time poder seguir. Isso é uma das coisas que eu mais vi dificuldade. Eu já vi time de atendimento fazendo votação, juro por Deus, de como resolver o problema do cliente. Literalmente, era enquete. Ah, o cliente reportou isso. Ah, resolve com isso, faz isso, dá aquilo, etc. Obviamente não funciona, não é escalável isso. Sim. E tem uma variabilidade enorme. Então, imagina, a mesma pessoa podia voltar ali com problemas, né, repetidos e ter atendimento completamente, né, distintos. Não faz sentido nenhum isso. Então, gente, vamos seguir um básico. Conseguiu seguir esse básico, aí você começa a crescer algumas camadas nessa estruturação. Estou indo bem passo a passo, porque eu acho que no final das contas é uma das coisas mais importantes que eu aprendi sobre... Se estruturar direito. Sobre CX, exato. Porque no final das contas, a operação de atendimento, ela precisa estar funcionando de uma forma muito redonda, azeitada, para você conseguir, de fato, falar do CX, falar da experiência. Porque o que acontece? Às vezes você começa a falar, e como é que está o nosso NPS? Ah, poxa vida, e como é que está a experiência, a jornada do cliente? Às vezes vem o feedback assim, a gente conversa de NPS depois que você conseguir atender mais rápido, depois que o seu C7 subir. Então não adianta querer falar desse outro aspecto se a gente não conseguir organizar a área e colocá-la sob controle. Não adianta colocar uma lupa para olhar um problema que você já está vendo de longe o problema. Você não arruma primeiro o macro, depois olha a lupa para... Exatamente. E aquele negócio, né? Se você quer transformar o mundo, comece por se transformar. E se a gente está falando de CX aqui, poxa vida, antes de querer ser a voz do cliente para a empresa, defender ali melhoria de jornada, NPS, que é uma coisa muito mais multifuncional, né? Cross diferentes departamentos, vamos começar por colocar uma lupa aqui e organizar isso de uma forma adequada, né? Legal. E eu acho que aí, até continuar a trajetória, mas já caminhando para a conclusão, não adianta. Depois que esses processos estão feitos, aí você começa a falar de algumas análises mais específicas. Você começa a investigar como é que está o nosso nível de serviço. Ah, não temos nível de serviço. Ok, qual que é o nível de serviço que a gente consegue entregar agora? Qual que é o nível de serviço que a gente deveria entregar? E daí já surge um desafio, muitas vezes. Você começa a falar de ambição da área. Olha, hoje eu estou assim, eu estou me estruturando, mas aonde eu quero chegar? E eu acho que é uma coisa que às vezes é difícil, mas a gente precisa cultivar dentro de CX, que é qual é a ambição da área? Qual que é o potencial de geração de valor de CX como suporte, também como voz do cliente no médio e longo prazo, para a companhia e também para o usuário. Às vezes essa reflexão não é feita e dali saem muitas ideias interessantes sobre o que eu tenho que priorizar, o que eu tenho que fazer na sequência. E conforme você vai passando por isso, você vai começando a colocar algumas análises mais específicas. Essas análises mais específicas, elas começam também a puxar para uma outra reflexão, que é o seguinte: eu tenho meus processos de atendimento rodando. Eu começo a fazer algumas análises e começo a ver, poxa vida, defini um nível de serviço, eu vi que o nível de serviço está muito longe daquilo que eu queria entregar. E aí você começa a usar construir as suas áreas de apoio. Às vezes a área de apoio realmente é uma área de apoio, são outras áreas, são outros times. Às vezes você tem a gestão ali debaixo da sua estrutura também em CX. Eu particularmente gosto bastante dessa configuração, que é a que eu uso inclusive na daqui e é uma referência também que eu levei para as minhas outras vivências. Mas no final das contas, quando você tem essa estrutura de baixo, aí fica muito fácil, porque você vê os processos, você vê os principais motivos, né, de contato, o que está acontecendo com eles,
você consegue fazer algumas análises mais específicas, mais granulares ali sobre nível de serviço, né? O que está acontecendo ali de performance, e você começa a falar, poxa vida, então eu preciso de treinamento. Eu preciso construir um trabalho de monitoria de qualidade. Qual que é o meu checklist? Como é que eu vou fazer isso de uma forma adequada, de uma forma escalável? Preciso investir na parte de melhoria contínua, né? Processos, analíticas. Então, qual que é o perfil da pessoa? Como é que eu vou trazer? Quais são os pontos aqui, né, de mineração que eu tenho? No sentido de, cara, eu tenho algumas pontos de dor que eu quero minerar e encontrar respostas, né? Chegar no insight acionável. Então, perceba que a gente vai meio que conectando as partes, vai criando um modelo com um elemento aqui, vai reforçando a construção do outro. Conforme você faz essas duas coisas, você começa a ter um entendimento muito melhor dos seus números e começa a ter um entendimento muito mais claro do que você pode fazer para mexer nesses números no curto prazo. Aí entram dois elementos importantes. Você começa a falar de capacity planning, né, e WFM, Workforce Management. Então você começa a falar, ok, dado tudo isso, quantas pessoas, né, dados esses números que eu entendi, dadas essas pessoas que eu coloquei, dados esses processos que minimamente eu tenho, eu consigo mensurar ali quanto tempo leva para executar cada um, e esse volume de entrada de contatos que eu quero, que eu estou recebendo, quantas pessoas eu preciso, dada essa estratégia de canal que eu defini, etc. Quantas pessoas eu preciso? Em quais horários eu preciso dessas pessoas? É uma escala 5x2? É uma 6x1? Você começa a fazer uma composição disso e também sai com custo. Porque às vezes você recebe a missão de, olha, temos que atender em X segundos, em X minutos. Você coloca tudo isso na conta e fala, olha, o budget é o triplo daquilo que a gente tem disponível. E aí? E aí você passa a fatura. E aí? Vamos comprar ou não vamos comprar esse nível de serviço? Poxa vida, tem outros investimentos, tem outras prioridades no momento. Pois bem, esse é o melhor que dá para fazer. E agora a gente tem números, a gente tem um entendimento, né? Não só a modelagem da área com ponto de dados, decisão e gestão, mas você também tem a modelagem da área em tipo olhar para o capacity e falar, olha, se essas premissas aqui são verdades, e agora a gente já tem mais propriedade nos números, esse é o custo, esse é o resultado para poder seguir com essa direção. E você começa a ter um elemento ali para discutir com a liderança e falar, gente, esse é o custo de cumprir com o nosso sonho. Vamos cumprir ou não vamos cumprir? Topa ou não topa? E aí fica até mais fácil, porque todo mundo começa a ver e fala, poxa vida, então vamos. Ou então, opa, fica para depois. Vamos reduzir um pouco esse sonho. Exatamente, né? Não é colocar areia no sonho, mas talvez seja aquele sonhozinho de padaria, né? Não é aquele sonhozão gostoso que a gente pegava na padaria gigante, é aquele sonhozinho pequenininho e tal, mas é assim que a gente constrói as coisas, é assim que a gente sai do zero. E eu acho que por último, mas não menos necessário, tem uma questão, né? Eu acho que cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Que é a questão de, cara, o que a gente está usando de tecnologia? No final das contas, você sempre vai falar de uma plataforma de atendimento. Você vai falar de um Zendesk, vai falar de uma Custom, entre outras N plataformas que você tem no mercado. Acho que os detalhes aqui são menos importantes do que ilustrar o conceito, sim. exato. Mas você vai falar de tecnologia de atendimento. Você vai falar de algum fluxo, né, de trabalho, algum workflow no jargão que o pessoal adora, algum workflow automático, etc. E quando você olha de cima tudo isso e você vê o custo, né, de atender e de resolver os problemas 100% com pessoas, eu acho que naturalmente você vem para um desafio que é o que eu tenho de tecnologia para poder impactar nessas variáveis, para poder impactar nessa equação. E aí você começa, olha, se eu pegar esse motivo de contato e colocar FAQ, cai X%, cai 5%, cai 10%. Se a gente pegar e colocar uma automação aqui, a pessoa consegue, no caso que aconteceu daqui, que a gente testou várias combinações, né? Tinha sempre uma solicitação de cancelar o pedido. No começo, o cliente tinha que solicitar para a gente, olha, cancela para mim o pedido, por favor. Só que essa não é a experiência natural. Você quer, né? Você como cliente, você como consumidor, você quer ter o controle, você quer ter o poder ali de decidir como e quando você vai fazer o negócio. E uma das coisas que a gente, né, construiu ali foi permitir que o consumidor, eu acho que em quase todas as ocasiões e momentos do pedido, né, exceto quando ele está a caminho, né, do destino, que o próprio cliente pudesse cancelar o pedido. E aí um dos nossos principais motivos de contato diminuiu, obviamente, na relevância. Então você começa a ter elementos para mudar a equação olhando para a tecnologia. Eu acho que isso é fundamental. E aí a gente tem basicamente a estrutura do CS, né, do suporte. Quando isso aqui está mais tranquilo, e conforme a parte de analytics vai subindo, aí você abre outras portas. Você começa a revisitar canal de atendimento. E você começa a olhar os seus números, a olhar os principais ofensores e falar, opa, poxa vida, temos problema com promoções.
Temos problema com o nosso nível de serviço, por exemplo, velocidade de entrega do pedido, ou no caso da Noma, que era a velocidade de liberação dos apartamentos, um problema com a senha, né? Acabou a bateria da fechadura eletrônica. Então você tentava colocar a senha, não Não vai. destravava o negócio porque estava ali com o limite da bateria. Então, quando você chega nessas conclusões, você começa aos poucos a inverter, né? A criar um outro ponto de trabalho que de fato é o CX. É você começar a falar de jornada do usuário e falar, olha, estou vendo os meus números, estou vendo aqui o meu atendimento, eu consigo resolver, né, que é reativo, eu consigo resolver isso aqui. Mas tem um outro lado que é o seguinte, a melhor experiência não é precisar do suporte. A verdade é essa. Não precisa. É não precisar. Então você começa a gerar elementos e colocar na mesa e falar, olha, temos X centenas ou milhares de tickets sobre promoção, sobre o problema com a operação, sobre, eu coloque aqui, questão de pagamento, processamento de pagamentos, coloque aqui o que você quiser. E conforme você vai gerando tudo isso, e você vai fazendo a roda o bolo crescer, a roda girar, você começa a virar para as pessoas e falar, gente, ó, tem evidências aqui, porque eu estou vendo isso no canal de atendimento 1, 2 e 3, eu vejo no Reclame Aqui, eu vejo na pesquisa de NPS, eu vejo nos meus tickets, tem um problema nessa natureza. E como é que a gente resolve isso? Não é fácil, não é trivial. Obviamente parece muito simples aqui falando, mas é um baita trabalho de convencimento, de conseguir entrar na agenda de outras áreas, de outros tomadores de decisão, mas com fatos, com dados, juntar essa parte de percepção para falar, galera, vamos começar a construir isso aqui, ou melhorar isso de uma forma conjunta? Aí a gente entra no X da questão, que é literalmente a experiência. Cara, eu acho que você contou basicamente a história de 30 anos de uma área que começa com alguém tá me ligando para atender, até eu tenho agora tudo montado, tudo pronto, e eu começo a interferir nas outras áreas de maneira positiva para levar a informação dos dados que eu recolhi de cliente, produto e tudo mais para ele melhorar, que é o CX, né? E que você deve ter feito isso em 3 anos, sei lá, nem sei quanto tempo você fez. Mas basicamente você detalhou aí como porque poucas pessoas pegar, acho que poucas pessoas tinham a capacidade de olhar para o todo como você, por ser consultor, e menos ainda tiveram a chance de pegar uma empresa muito pequena que cresceu a um nível que precisa dessas outras áreas e conseguiu fazer esse processo inteiro completo. Então, assim, muito legal de escutar esse passo a passo de como fazer a coisa. Isso que é uma baita aula para alguém que está começando a área se preocupar com as coisas certas, né? Então, muito legal mesmo. Uma coisa que eu tenho um problema grande, geralmente quando eu tomo decisão, eu sou um cara que sempre tendo a querer fazer a solução perene. E essa solução perene, geralmente, ela é um pouco mais inovadora, um pouco menos certa, e ela acaba, às vezes, demorando muito tempo, e eu sofro muito tempo sem nenhuma solução. Como é que você vê isso de entregar uma coisa, vamos amarrar no bambu aqui mesmo, vamos amarrar com arame, e depois a gente vai vir com um sistema mais completo, ou seja, usar o Excel depois, né? Como é que você lida com isso, dessa coisa de ter o pronto perfeito e ter o que dá para usar para rápido, para melhorar algum tipo de performance? É uma excelente questão, eu acho que a minha resposta é, eu aprendi a duras penas também, muito feedback, muito tapão na orelha, a procurar o valor incremental. Aprendi isso também conversando muito, né, com o CTO da Daqui, é uma figuraça, eu adoro o Gustavo, e no final das contas, ele sempre fala de qual que é o valor incremental que a gente consegue gerar. Veio muito dessa lógica de produto. E minha resposta agora é o seguinte, eu começava pensando naquilo que era o perene, que é aquilo que era o definitivo. Só que, como você falou, muitas vezes isso é complexo, isso está fora dos nossos recursos, está fora daquilo que a gente consegue fazer no momento, está pegando fogo. E aí, no final das contas, é aquele negócio. O que eu vi que costuma funcionar são algumas iterações. Interações e iterações. Então, cara, qual que é o band-aid que eu consigo colocar aqui? Não tem processo para isso. Abre literalmente, né? A experiência que eu vivi em alguns lugares, inclusive na própria daqui. Abre um Word, coloca ali bullets, cara, quais são as dúvidas do time? Dúvidas sobre isso, dúvidas sobre aquilo, eu não sei como é que faz isso, como é que consulta, onde consulta. Juntou as dúvidas. Uma coisa que eu aprendi também, já vi algumas vezes esse jargão, eu sei que algumas consultorias usam, é se você não tem, né, todas as respostas no começo, comece por ter todas as perguntas. Então isso eu sempre achei muito brilhante, ainda que seja simples, não é simplista. Né? E no final das contas é isso. Comece pelas perguntas, faz ali um papel de pão com os principais pontos, né? Faz o band-aid para parar de sangrar, e aí você compra tempo. Você compra tempo para pensar, poxa vida, né? Enquanto isso aqui está segurando, qual que é
a solução perene, a solução ideal. E aí tem uma coisa legal, né? Se a gente for olhar até aquela questão do método Future Press Release. Pô, qual é o feedback, qual é o relato que a gente gostaria que o nosso consumidor desse sobre a resolução desse problema, sobre aquela solução? Pô, eu gostaria que o cliente falasse que foi rápido, foi isso, foi aquilo, resolveu. Né? Você consegue criar qual que é essa solução perene, essa solução ideal. E se você tem isso e você tem um band-aidzão, você consegue ver os dois extremos. Você consegue ver, para chegar nesse futuro, quais são os roadblocks que você tem. Pô, tem roadblock de orçamento, tem roadblock de tecnologia. Hoje a gente, por exemplo, não tem esse dado integrado com a nossa plataforma de atendimento, então não tem como falar de automação. E a partir do momento que você consegue desconstruir, né, vai meio que de trás para frente, você consegue contar a história e falar, pô, então para chegar ali, eu já tô com esse band-aid aqui na outra ponta. Para chegar ali, eu vou ter que resolver 1, 2, 3, 4, e aí você começa a construir a solução perene. É isso que eu vi funcionar de novo e de novo. Legal. E quando você contou sua história inteira, eu imagino que tinha uma certa época, tô imaginando, tá? Nem sei, que você não tinha moral para criticar o produto. Porque assim, você tá com uma área, não por sua culpa, né? Você começou, tá sem budget, gente, processo, escrevendo no Excel ali, no PowerPoint, Sim. as coisas, resposta e tal. Eu imagino que você fala assim, não, além de tudo isso, já escutei, já tô percebendo que tem coisa errada no produto, que podia ter o cancelar lá dentro mais fácil e via menos coisa, mas eu não tenho tanta credibilidade. Não sei se isso aconteceu. E ao passo que você dá uma certa estruturada na área, opa, agora sim esse cara, a estruturada dele, agora eu vou escutar mais o que ele tem para falar para mim. Você passou por essa questão ou... Com certeza. Eu acho que esse é um ponto até comum nessa vivência de CX. Não posso falar que é um fenômeno, né, Sim, não específico é nada, de uma empresa ou de outra. E aí eu acho que até nas primeiras conversas que eu tive, né, com dois co-founders da Daqui, o Rodrigo e o Gustavo, eles sempre falaram muito dessa questão de construir um CX que tivesse credibilidade. E que esse CX que tem credibilidade é exatamente esse que, cara, eu consigo cuidar da casinha, eu consigo atingir ali algumas marcas importantes de experiência, de atendimento, de funcionamento básico ali da questão. Eu consigo gerar números, eu consigo gerar insights e com base nisso, de certa forma, eu tenho uma moeda de troca. No sentido de que, ó, nessa casinha eu tô conseguindo cuidar, tô sendo reativo, né? Conforme esses problemas vão acontecendo, eu vou conseguindo resolver, vejo aqui os números e tal, mas acho que temos oportunidades. Temos desafios legais para resolver pensando na experiência do usuário. E para você poder, né, colocar isso na mesa e discutir com outros times, não tem jeito. É o que você falou, é um trabalho de construir credibilidade. Não adianta você falar, poxa vida, na primeira semana temos um problema com promoção. Ah, temos um problema com a operação, que é o core business da companhia. Poxa vida, isso aqui não está funcionando direito. Né? Quem é você na fila do pão? O que você já construiu? O que a área está fazendo? Pô, eu tô vendo a área toda capenga aqui, sangrando, pegando fogo. Poxa vida, acho que antes de você falar sobre isso, é importante que isso aqui esteja mais organizado. Então, esse trabalho de construir credibilidade, acho que vem muito dessa questão de você ter um método. Não é simplesmente você ser o bombeiro. Tem momento que é bombeiro. Tem momento de emergência que você... all hands on deck. Todo mundo mete um chapéu de bombeiro. Vai todo mundo ali resolver o problema. O famoso e o temido backlog, né? Aquele acúmulo de tickets e tal. E aí, que situação gostosa. Dá tanto gatilho. Mas no final das contas, eu acho que depois que isso aqui para de sangrar, isso aqui sai do modo emergência, é o momento que você começa a ter esse desafio de colocar a cabeça para fora da água. E aí sim, vai tomar um café, vai conversar. Eu acho que é uma das características de CX, dado que a gente fala tanto de encantamento, de empatia, a gente fala de experiência no final das contas. É menos seu rolo compressor e muito mais seu trusted advisor, né? O assessor confiável, aquela pessoa que tem informações, que tem propriedade para ser o representante da voz do consumidor e ajudar a defender esse interesse, mas do jeito certo, de um jeito assertivo junto às outras áreas. Ser uma força do bem e não o cara que vai enfiar o pé na porta e falar, cara, tá tudo errado, vamos reconstruir. Isso é uma lógica que cria muito mais atrito, acho que cria muito mais rusgas do que de fato resolve problemas. E no final das contas, uma coisa que eu sempre comentei com a turma é sobre vivemos de construir pontes. Horas a ponte vai ser aquela ponte de madeira fraquinha, outras vai ser aquela ponte estaiada, bonita, né? Cartão de visita. Mas eu acho que é importante a gente construir essas pontes, né? Abrir uma via de mão dupla para ouvir feedback. Eu acho que tem muita coisa que esse CX pode aprender e também pode receber de feedbacks, de inputs de melhoria na empresa toda. Literalmente pessoas que falam, ó, meu avô teve um problema. Isso é um caso real.
meu tio, meu irmão, meu amigo, meu conhecido aqui do trabalho, ou estava dando uma aula, o meu aluno Uhum. foi fazer um pedido, tive um problema, os alunos viram. Então, tem muita coisa que você também pode ouvir de feedback abril, você tem que estar disponível para isso. E no começo você vai ouvir muitos desses correios elegantes pipocando com esses causos aí para você investigar e resolver. E do outro lado, conforme você vai resolvendo isso, vai mostrando, ó, aqui é sério. Não é simplesmente aqui tá tudo certo, a culpa são os outros. Não, tem muita coisa que a gente tá errando que a gente pode melhorar. Me ajuda a melhorar. Conforme você vai se abrindo para ouvir esses casos, o relato triste do LinkedIn, o caso do avô, o caso do papagaio do periquito, você também começa a criar essa moeda de troca do tipo, estou aberto, estou trabalhando em cima dos feedbacks recebidos. Dado isso, tem esses números aqui, o que você acha? Vamos dar uma investigada juntos? Eu consigo te dar dados do atendimento, eu consigo te falar se está funcionando, né, esse tema X ou esse tema Y. E você aos poucos vai, né, abrindo a porta, sem enfiar o pé, vai abrindo a porta, né, chegando ali no começo muito mais com um convidado, depois muito mais com uma pessoa querida, etc. E construindo essa confiança, construindo essa credibilidade. Legal, legal. Falando um pouco, então, agora na parte estruturante, você falou de tecnologia no final, né? E acho bacana você ter falado no final, porque não é no começo que se fala disso. Você fala de processo primeiro, fala de outras coisas, mas, enfim. O que que vocês têm, além do básico, né? Óbvio, uma plataforma de atendimento para receber as chamadas e tal. O que que vocês estão usando que funcionou, que foram grandes, que foram positivos para vocês, assim, do ponto de vista de tecnologia? Seja para analisar dados, seja para responder pergunta, não sei, o que que ficou bacana, assim, como usabilidade ou no próprio produto que vocês mexeram, alguma tecnologia lá dentro, enfim, o que impactou positivamente? Eu acho que tem algumas coisas, no final das contas, nessa linha. Eu acho que, primeiro, é usar a plataforma de atendimento, né, no seu máximo valor. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer com a equipe, inclusive, né, hoje a fornecedora da nossa plataforma, foi de começar a ter conversa com eles mesmo. Cara, o que está funcionando, o que não está funcionando, se eu tenho dúvida, se eu tenho um problema técnico, porque às vezes a gente fica com tanto medo, ou eles, né, a primeira pergunta te manda um FAQ, às vezes, gente, ok, entendi o FAQ e me resolvi. Mas às vezes eu falo, não, isso aqui não tá certo, não tá fazendo sentido, eu preciso conversar com vocês. E aí, conforme você vai conversando, você vai conversar com o meu PM, você vai conversar com o meu time de engenharia. E aí você percebe que tem um monte de coisa que dá para fazer com aquela plataforma e que às vezes você não está arranhando nem a superfície. Então, acho que uma das primeiras dicas, o que funciona? Conhecer muito bem a plataforma que você tem. Esse é um excelente ponto de partida. No sentido de falar com quem implementou outros lugares e já viu. Exato, troca figurinhas. Eu acho que no começo eu entendo que você vai estar, né, afogado com a cabeça dentro da água, mas conforme as coisas vão se organizando e você começa a pensar what's next, né, o que vem depois, né, onde eu quero chegar com isso, chega uma hora que você começa a pensar em qual que é o ROI gerado por CX. E mais do que isso, tem uma reflexão até dos tempos de consultoria que eu levo para mim em tudo que eu faço, que é qual é o máximo valor potencial desse trabalho, dessa área, dessa função. E conforme você vai pensando no máximo valor potencial, você vai olhando para aquilo e fala, cara, olha só, seria interessante se a gente tivesse esses dados integrados. Eu tenho esses dados? Eu tenho. Eles não estão na minha plataforma de atendimento. Meu time tem que ficar Alt Tab, aquele famoso Alt Tab, consulta Gasta sistema X, Y. 20 segundos por atendimento, vezes não sei o quanto, dá Uma um. perda enorme de tempo. E pensa no seguinte, né? Muitas vezes quando a gente fala, por exemplo, né? O caso da daqui, uma operação muito focada em chat, em app suporte, Uhum. né? Dentro do próprio aplicativo, naturalmente você tem vários atendimentos em simultâneo. Né? Não é telefone, você não está focado one-on-one, né? E o que acontece? Imagina, né, você falou de 20 segundos, agora imagina ficar dando Alt Tab para 5, 3, N atendimentos em simultâneo. Obviamente você tem uma perda absurda de tempo e pior, não só você perde tempo, como as pessoas são, Demora mais. e você cria o risco de errar, porque às vezes você consulta os dados do pedido X, você consulta para o cliente Do Y. Matheus e manda pro Daniel. Exatamente. Aí o drama é garantido. Então acho que tem uma coisa importante que é, eu estou usando tudo que dá para fazer? Eu estou integrando dados, eu estou absorvendo dados na minha plataforma que poderiam ajudar o meu time a ser mais produtivo, essa é a primeira coisa importante. Aí depois, eu tenho um processo, está no papel de pão. Pô, será que não seria mais interessante se estivesse dentro da própria plataforma? E aí você começa a falar de macro, consulta, né, knowledge base, né, a central de processos, qualquer coisa que vale. Você começou a dominar essa parte, você começa a olhar também para outros elementos, por exemplo, os fluxos automatizados, que é aquilo que eu falei, quero cancelar um pedido, por exemplo. Então foi uma coisa que funcionou super para nós. Você começa a fazer teste AB, então esse segmento aqui de clientes, eu vou testar se eu oferecer esse tipo de caminho no menu de atendimento. Esse foi Essa virada deve ter sido meio assustador para você no dia seguinte. Depois que Foi. virou.
Ué, o que tá acontecendo? Cadê as ligações? Exatamente, tipo, alguma coisa quebrou, né? Alguma coisa deu errado. Cara, deu merda, né? Eu lembro do Gustavo, né? Depois que a gente começou a fazer cancelamento, ele perguntava, e aí, como é que estamos? Cara, isso aqui deu errado. Não pode ser. E às vezes você para ver realmente, pô, e a gente ia fazer o teste AB e liberamos para todo mundo ao mesmo tempo. Aí, reunião sexta-feira, 7 horas da noite, corrigimos, voltamos, recuperou legal, e aí a gente foi aprendendo algumas coisas. Sim. E esse aprendizado, acho que é importante que se tiver que errar, o famoso, né? Se tiver que errar, que erre rápido, que erre de uma forma mais contida, para você aprender com isso e voltar com mais força. Eu acho que quando a gente fala de CX, a gente fala dessa dinâmica de startup, você tem que você tem que estar disposto a tomar alguns tombos. É claro que é um tombo controlado, você não quer crashar a operação, Quebrar a empresa. Né? quebrar a empresa, né? Capotar a operação. Não, não é isso que eu tô falando, mas você tem que correr algum tipo de risco, ainda que seja controlado, né? Minimizando o impacto na experiência, etc. Porque se você não faz isso, você não consegue ir rápido, você não consegue aprender, você não consegue gerar esse valor incremental. É claro que a gente sempre vai mirar para o sucesso, mas se alguma coisinha ali talvez tenha que ser ajeitada depois, ajustada depois, paciência faz parte do show. E aí, isso é uma coisa que a tecnologia funciona muito bem. Cria uma tag, faz o controle do teste AB, eventualmente, né, ingere a segmentação do cliente. Para cliente X você tem algumas coisas diferentes, para cliente Y você tem outras coisas. Então, usar a tecnologia a seu favor, conversar com as pessoas para ouvir esses inputs, para ver o que outras empresas estão fazendo, para ver o que a fabricante, né, a desenvolvedora da solução é capaz de fazer. E acredite, conversei com muita empresa no mercado, né? Tem algumas grandes que eu converso, sempre troco figurinhas, etc. E as atuais plataformas, elas têm muita coisa embarcada. Então, antes de falar, eu vou comprar um software, eu preciso disso, preciso daquilo, acho que a minha primeira provocação Agora que você tem em casa. a gente tá usando tudo que tem em casa? Porque às vezes é aquele negócio, né? Você tá ali com uma tecnologia da NASA, só que você nem sabe onde tá o botão para ligar a tecnologia. Você tá usando um foguete pra andar na rua. Exatamente. Então, eu começaria por aí, sabe? Legal, legal. Cara, eu tenho uma curiosidade minha sobre a empresa no geral, né? Acho que a daqui veio num momento um pouco depois das outras, da iFood, da Rappi. E até talvez, eu não lembro se foi no momento que a 99 e a Uber já tinham, ou estavam saindo, ou tinham saído do mercado, assim. Qual que é a grande tese da daqui? O que vocês fazem? Como é que tá hoje? Conta um pouco do macro aí, só pra... Com certeza. Eu acho que tem sido uma experiência muito bacana e eu acho que a tese parte muito de essenciais sob demanda. Ou seja, se você for olhar ali, tem uma parte de entrega de alimentos, de comida, que obviamente Rappi e iFood são, né, absolutamente dominantes nesse sentido. E eu acho que a daqui ela surge como um complemento natural para esse tipo de necessidade, que é olhar para necessidades básicas de um mercado, né? Desde do nosso famoso e necessário papel higiênico até produto de limpeza, alimentos, etc. Porque É menos restaurante e mais conveniência. Exatamente. Tá bom. E nisso, né, a gente fala muito que não é só o que a gente entrega, mas como a gente entrega. A gente fala, né, que vive para transformar momentos comuns em extraordinários. E isso eu acho que é uma das coisas mais importantes no jeito da daqui de fazer as coisas. Eu acho que, né, quando a gente fala com a liderança, com os fundadores, etc., todo mundo, pessoas super do bem e com esse propósito comum de entregar um negócio bacana. Né, entregar esses essenciais, essa conveniência, né, esses produtos que não são tão a refeição pronta e muito mais para a pessoa ter liberdade para limpar a sua casa, né, para obviamente organizar a sua despensa, etc. Isso tem sido o core, a maneira daqui de trabalhar. E para trabalhar isso, eu acho que uma das coisas, quando você olha, poxa vida, então por que não fazer o serviço de entrega de uma grande rede, né, de uma grande estrutura supermercadista? Cara, porque no final das contas, eu acho que toda a operação ela foi pensada para ser rápida, para ser confiável e para conseguir realmente, em questão de 15, 20, 30 minutos, entregar bem, entregar certo. Ou seja, ela tem dark stores ao longo de São Paulo, não sei se tem Exato. cidades também, mas... Tem a parte ali de Belo Horizonte, por exemplo. Tá bom. Então, vocês têm várias dark stores que exatamente. vão atender cada região, é isso? Exatamente. Toda a cadeia de valor, toda a cadeia logística, ela é própria. Então, no final das contas, né, CD, as lojas, etc., o time das lojas, tudo isso foi preparado com o objetivo de poder entregar bem, entregar rápido. Diferente de outros modelos de negócio que foram testados, que são testados às vezes, né, por outras empresas, em que você tem, eu trabalho dentro do mercado X, do mercado Y. No final das contas, esses mercados, eles não foram pensados para uma experiência de entrega rápida, eles foram pensados para as pessoas
O padrão. estarem ali dentro, o padrão. E eu passar numa prateleira e ver alguma coisa que eu posso gostar e comprar mais, é outra pegada. Exatamente. Então, o fato de tudo ser desenhado para ser rápido e confiável permite que a gente consiga entregar um negócio bacana, que basicamente ninguém faz no mercado na velocidade e na confiabilidade que a gente faz. E cada vez mais a gente constrói em cima dessa tese, a gente constrói em cima disso. Né? No sentido de que, cara, o que mais eu posso colocar, que outros produtos estão ligados a essa proposta de valor que a gente entrega. Entra muito nessa linha de não ser apenas reativo, e aí eu falo de atendimento, falo de outras áreas, mas ser também preventivo, proativo. Então, como é que eu Testar gerencio... esse mix de produto. Exatamente. Como é que eu gerencio essa experiência de entrega? Como é que eu entendo e conheço o meu consumidor para conseguir sugerir e trazer ali recomendações cada vez mais ativas, de cardápios, de escolhas, ter promoções cada vez mais focadas naquelas pessoas, nos hábitos de consumo que ela tem. Então, isso acaba sendo muito a dinâmica ali do dia a dia da Daqui. E tem sido uma construção muito bacana, eu posso falar. Não é piegas, não é porque eu estou lá agora, mas eu acho que de todas essas vivências, né, dos últimos 8 anos, definitivamente essa tem sido um carinho completamente diferenciado pelas pessoas também com quem eu tenho trabalhado, seja do meu time em CX, seja da galera daqui, e esse propósito, que eu acho que é um propósito muito bom. Imagina, né, eu falei, tenho 3 filhos, tenho 2 crianças pequenas, inclusive. Eu tenho uma mais velha e tenho uma criança de 4 anos e um bebê agora indo para 10 meses. O tempo de ir no mercado, e não é tão distante, não é um passado tão distante, e com tudo que aconteceu, né, de pandemia, entre outras coisas, o tempo de um mercado, poxa, a vida esqueci, tenho que voltar, tive ideia de fazer alguma coisa diferente, poxa, não tenho os ingredientes aqui, eu tenho que dar um pulo. Mesmo que você more perto, né, uma boa infraestrutura em volta, isso toma tempo. E no final das contas é um tempo que você perde com criança, você perde para tocar outras coisas da sua vida. Quando você vai para uma dinâmica como essa, cara, facilita muito a sua vida, libera muito do seu tempo para fazer aquilo que você precisa ou aquilo que você gosta. Então, ajudar a construir isso tem sido um grande prazer e é aquilo que eu falei, de uma maneira que foi construída para entregar o extraordinário. Uma pergunta provocativa aqui. Quem que incomoda mais? São os tradicionais ali, Rappi, iFood, ou é o Oxxo e os mercadinhos de condomínio? Qual a percepção? Eu sei que não dá para, né? Eu diria que os tradicionais acabam, em alguns momentos, sendo até uma situação de competição, né? Eu acho que tem ali um pouco de algum relacionamento, alguma parceria que às vezes acontece em algumas esferas. Então, isso acaba... um permeia o outro. Eu diria que as redes menores, obviamente, elas acabam influenciando, né? Conforme elas têm, essa rede está muito distribuída, está muito granular, obviamente acaba sendo uma competição natural, porque a pessoa ali, ao invés de perder meia hora, 1 hora para dar um pulo no mercado, acaba 3 minutos, está ali do lado de uma dessas redes e tudo mais. O problema dessas redes pequenas, né, e olhando para a proposta de valor, é que o sortimento acaba sendo relativamente pequeno. Perfeito. Então, quando a gente olha para o contexto maior e a proposta daqui, o sortimento é muito maior. Legal. Então, a gente ganha, claro, por esse complemento, né? Não é só comprar o pãozinho, comprar ali a bebida, aquela coisa toda. É você conseguir, de fato, né, se abastecer e atender diversas necessidades ali de uma tacada só. Bacana. Faz sentido. E aí, pra gente concluir só um pouquinho da área, assim, qual que é o tamanho da sua área hoje? O que você tem como é que você separa as equipes hoje, né? Assim, o que você tem? Atendimento? Enfim, VOC, todas. Perfeito. Eu acho que isso vem também muito daquilo que eu falei, dessa vivência de estruturações. Então, eu diria que essa é a iteração, né? Iteração mais moderna, mais organizada de tudo isso. E hoje, basicamente, a minha área de CX tem cerca de 50, 60 pessoas. Teve alguma variação, mas tem cerca de 50 pessoas. E a gente está estruturado em 2 grandes blocos. O primeiro bloco é a operação de atendimento em si. Então, ali a gente está falando, né, do atendimento, né, padrão ali via chat para o nosso principal canal, que é o suporte dentro do aplicativo. Você tem o atendimento, né, o time de atendimento ao consumidor, e você tem ali todo um suporte também importante para os parceiros entregadores e para o time de loja. Você separa esse atendimento em A gente separa. equipes, assim? A gente separa em equipes. Claro que tem um certo nível de multi-skill, então tem pessoas ali, é um momento de pico, né, um momento de maior dor. Meu time vai saber exatamente o que eu estou falando, mas para o público, né, imagina um horário de pico, um horário de almoço, um horário de janta, que são desafios para todas essas operações de entregas, etc. Então, tem pessoas qualificadas, capacitadas para ajudar ali ou aqui, então a gente tem uma certa flexibilidade nessa linha. E aqui você cuida da operação de atendimento, né? Tem
Tem uma coordenadora também fantástica que acompanha tudo isso junto com os líderes, junto com as equipes, e a gente tem a cobertura ali ao longo do dia. Do outro lado, a gente tem a parte que chama de inovação e melhoria contínua, que é exatamente isso, né? Se a gente for pensar muito dessa interação, você tem demandas e problemas e oportunidades surgindo da operação de atendimento, né? Junta isso com a nossa ambição, com a nossa visão de futuro para a área, e você tem exatamente um insumo para todo esse time trabalhar. E como é que esse time está organizado? A gente tem basicamente ali 3 grandes blocos, também dentro de inovação e melhoria contínua. Tem a parte de comunicação e treinamento, então isso é absolutamente fundamental, foi uma das coisas que a gente descobriu como parte aí dessa receita, dessa fórmula de sucesso. Isso para o time de atendimento? Para o time de atendimento. Um time dentro dessa é uma estrutura focada dentro de CX para comunicação e treinamento do time de CX. Porque o que acontece, né? Outras vivências que eu tive, que essa parte de treinamento, ela estava em outras estruturas, às vezes até debaixo de people e tudo mais, né? A parte de RH. É que você entra numa fila, a gente sabe que a necessidade de CX é uma necessidade crítica, urgente. Atendimento a cliente nunca é prioridade. Não, tem um projeto. Veja bem, e a gente vai fazer isso. E a outra área precisa, e entra na fila, preenche o requisito. Poxa, agora eu fiz o treinamento, mas como eu não tenho a profundidade técnica sobre o atendimento, poxa vida, não ficou tão legal, vamos voltar, ainda não tá bacana. Então, acaba demorando muito. Tá. Essa vivência de ter inovação e melhoria contínua em CX, né, e focado para os temas de CX, acaba sendo uma coisa que ajuda muito no dia a dia. Tem uma troca muito mais rápida, muito mais proativa nessas coisas. E aí, né, falando para concluir esses bloquinhos, tem essa parte de comunicação e treinamento, tem uma parte de monitoria de qualidade, porque isso eu acho que é absolutamente fundamental. Para nós, fez uma diferença bárbara. A gente já tinha inicialmente uma monitoria de qualidade, não estava assim tão bacana, tão redonda. A gente teve que mudar bastante coisa, mas depois que acertamos a mão aqui, foi fundamental para a gente enxergar oportunidades, para a gente conseguir dar um feedback muito mais assertivo. Para se comunicar com treinamento, né? Exatamente. Você já... É por isso que eu falei muito da sinergia, Sim, né? de estar junto na mesma área. Exatamente. Eu sempre gostei muito de jogo de estratégia, card game, né? Magic the Gathering e outros jogos ali online, né? StarCraft, Warcraft. E uma coisa que acaba... que eu levei desse mundo do jogo para a realidade de CX, que é essa questão de sinergia. Como é que uma parte reforça a outra parte. E acaba sendo exatamente o que você falou. Conforme você tem um trabalho forte de monitoria de qualidade, naturalmente você já tem insumos para investigar processos, você tem insumo para dar feedback para o time e pontos que você tem que reforçar de comunicação e treinamento. E aí, completando esse bloco, você tem a parte mesmo de analíticas, né? CX analíticas. Então, deixa eu investigar nível de serviço, deixa eu ver o nível de serviço para o cliente, deixa eu ver como está determinado aspecto, ou esse motivo de contato, eu quero entender os detalhes do que está rolando ali dentro, né? E qual que é a interface que você tem, por exemplo, com outra equipe, com um time de operações. Então, isso acaba sendo uma dinâmica que você tem problemas, oportunidades surgindo todos os dias, todas as horas, né? Da operação de atendimento. Eu sempre brinquei, né? Gente, tudo que eventualmente você não conseguiu resolver ou definir, né, na parte de finanças, na parte de tecnologia, marketing, operações, você coloca o nome da área aqui. Tudo que você não conseguiu definir aqui aparece de um jeito ou de outro. Mais cedo ou mais tarde aparece para ser resolvido em CX. Então, você tem ali uma mina de ouro, se você souber minerar isso, se souber trabalhar de fato aquele espaço de geração de insights. Então, você está aqui o tempo inteiro alimentando inovação e melhoria contínua. E do outro lado, conforme inovação melhoria contínua vai fazendo o seu trabalho, naturalmente você vai retroalimentando essa operação de atendimento. Olha, vamos melhorar esse processo, vamos melhorar a macro, vamos colocar automação, vamos colocar algumas outras coisas. Veja que eu não falei de tecnologia, porque no final esse tem sido um chapéu que eu tenho vestido também, muito com o apoio do Gustavo. O Gustavo também adora essa parte de tecnologia, ele brinca, fuça, constrói algumas coisas. Eu também tenho, né, feito esse trabalho ali, às vezes com algum apoio externo, com alguma consultoria que ajuda ali a construir essas soluções. E isso também é fundamental, porque, obviamente, sustentando toda essa parte de inovação, tem aquilo que eu falei de olhar para a tecnologia. Perfeito. E essa é a área que eu tenho visto, né? Essa área que eu gerencio e que tem conseguido evoluir. Acho que todo mês tem alguma coisinha que a gente consegue mudar, uma coisinha que a gente consegue evoluir, ou várias, né? Às vezes a gente faz uma reunião mensal de resultados e fala, meu Deus, né? Puxa vida, como a gente conseguiu caminhar, né? Como a gente andou de um mês para o outro, né? Se você for ver, curiosamente, né?
Agora, em outubro, eu vou fazer 2 anos de daqui. Então, se você for pegar a retrospectiva, O dia 1 para hoje, pelo que você tá contando, eu é, acho que foi um... foi uma. Eu posso falar que foi uma revolução. Não acho que eu estou exagerando aqui no uso da palavra. Acho que realmente foi uma revolução, foi uma transformação bastante radical nas coisas, de pegar essa questão de não ter indicadores, de não ter processos, né? O time não tinha ali um modelo de gestão construído e hoje a gente tem as coisas construídas. É claro que tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa que a gente ainda está arranhando a superfície, mas no final das contas existe, está construído, tem uma estrutura. A gente pode expandir, a gente pode melhorar, mas existe. E olhar para trás, pensar nesses últimos 2 anos, dá uma, dá uma alegria, dá um orgulho, ainda mais com as pessoas, né? Com quem eu construí tudo isso. Acho que é impossível falar dessa trajetória sem falar do time, da equipe que está ali todo dia vencendo esses desafios e tinha backlog, tava lá, né, sábado, domingo, feriado, faça chuva, faça sol, com promoção, sem promoção, com problemas, desafios de tecnologia ou não, tava lá construindo isso. Então, é realmente uma coisa que é muito gratificante no final das contas. E ter uma liderança que no momento que estava tudo pegando fogo, né, momento extremamente desafiador, confiou no trabalho, confiou naquilo que a gente estava vendo e na maneira como a gente estava estruturando ali a evolução do negócio e deu esse crédito do tipo, cara, vai lá, toca, a gente ajuda, etc. Eu Então, seguro aqui pra você poder montar isso, ali. isso é um negócio que, de verdade, me deixa muito feliz, dá muito orgulho. Legal. Cara, Daniel, show de bola a entrevista. Obrigado pela aula aí que você deu da estrutura inteira. Gostei demais. Foi show. Obrigado. Foi um prazer, viu? Um prazer muito grande estar aqui e poder estar com você dividindo essa vivência, essa experiência. Boa. Fechou. Obrigado.